Opa, galera, boa noite, boa noite. Então, hoje a aula é comigo de novo. Espero que vocês não estejam abusando da minha cara, mas bora lá. Hoje nós vamos dar uma olhada sobre grafos. Então, vamos começar assunto novo. E eu vou, agora no começo da aula, eu vou dar uma introdução mais sobre grafos e etc. E do meio em diante, o Carlos deve assumir e ele vai começar, ele vai realmente passar uma coisa, vai passar, digamos, a parte mais sensível do conteúdo. Ele vai dar a parte principal. Então, por enquanto, tá hoje a gente aqui, os monitores, para a gente dar uma introduzida para vocês. E depois. Uh, vamos ir. Então, deixa eu transmitir a tela. A gente tem slides hoje. Tá, tá, tá. Uh, tá, como é que vai aqui? Tá, beleza. Só colocar em tela cheia. E foi. Beleza. Então tá. Hoje a gente vai dar uma introduzida sobre grafos. E a primeira coisa que a gente vai ver hoje é o que é um grafo. Então, na ciência da computação, a gente tem essa estrutura, digamos, uma estrutura de dados, que ela vai representar vértices e arestas. É como se fosse uma rede de elementos conectados. A gente tem objetos que têm relações entre eles, as relações são representadas por arestas. Então, nossos objetos são os vértices. Tem como eu colocar uma espécie de um. Pera, deixa eu ver aqui. Não. Eu achei que tinha. Tipo, aquelas canetinhas laser, eu esqueci como é o nome. Aqui Eu no caso. acho que vai ter dessa vez. Beleza, beleza, foi. Eu não tinha prestado atenção. Tá, beleza. Então, a gente tem aqui as arestas, os vértices, e as arestas que ligam eles. Então, os vértices geralmente vão representar algum objeto, alguma coisa, e as arestas representam as relações entre esses objetos. Por exemplo, a gente pode ter vértices que representam cidades, e as arestas são as estradas que ligam essas cidades. Por exemplo, a gente pode ter uma cidade aqui, essa cidade tem uma estrada para essa cidade tem uma estrada para essa cidade, e assim por diante. Mas também pode representar outras coisas, por exemplo, a gente pode ter uma relação de parentesco. Essa pessoa é prima dessa. E essa pessoa é prima dessa, mas essas duas não são primas. Então a gente tem uma relação de parentesco aqui, que cada pessoa seria representada por um vértice, e a relação de parentesco é representada por uma aresta, e assim por diante. Então, o link liga dos pontos, beleza. Então, um gráfico, no geral, ele vai ter essa cara. São vários pontos jogados assim no plano, e esses pontos estão ligados por linhas, estão ligados por arestas. Então, como eu coloquei aqui, pensar como caminhos entre cidades, relações entre pessoas. É, a gente pode pensar também, por exemplo, numa relação de uma rede social, por exemplo, como um Facebook. Esse cara é amigo desse cara, esse cara é amigo desse cara, e esse cara é amigo desse cara. Então a gente tem pessoas, essas pessoas têm uma relação entre elas, e essa relação é representada por uma aresta no gráfico, beleza? Então a ideia geral do grafo é isso. Inclusive, eu acabei esquecendo de falar, mas qualquer dúvida vocês podem mandar aí. Então, ah, beleza? Tá, eu vou estar acompanhando aqui o chat. Então, essa é a ideia do que é um grafo. É uma forma da gente é, representar ligações, representar relações entre objetos, entre coisas abstratas, beleza? E a gente vai ter uma série de tipos de grafos. Tipo, no geral, um grafo vai representar isso, relações, só que essas relações podem ter diferentes formas, digamos assim. Então, por exemplo, o gráfico mais comum que nós vamos ver usando a programação preditiva vai ser esse gráfico não direcionado. Tipo, eu tenho, como o exemplo da cidade, de novo. Eu tenho aqui uma cidade e essa cidade tem uma estrada para essa outra cidade. Então, eu posso vir daqui para cá e daqui para cá. Tipo, a aresta não tem direção. Tanto faz, é uma via de mão dupla. É como se fosse uma via de mão dupla. Eu posso ir e voltar pela mesma aresta. Já o oposto disso é o gráfico direcionado. Cada aresta tem uma mão única. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele tem uma aresta para esse cara aqui. Mas esse cara aqui não tem para esse. Então,
Digamos, esse aqui, imagina tipo uma relação de trabalho. Esse cara aqui é chefe desse, e esse cara aqui é chefe desse. Então, a gente tem uma relação que ela tem uma direção. Tipo, ela não é à toa. Então, ou no Instagram, por exemplo, esse cara segue esse cara, mas esse cara não segue de volta. Tipo, eu posso seguir qualquer pessoa que eu quiser, mas a pessoa pode escolher não me seguir de volta. Então, é uma coisa que tem direção. É uma informação que eu tenho entre um vértice e outro, mas que essa informação é unidirecional. Então, é uma via de mão única. Então, desse jeito. E eu posso ainda ter de outras formas. Por exemplo, eu posso ter um grafo ponderado, ou seja, um grafo com pesos. Que, por exemplo, agora eu posso representar através disso ah, coisas como, por exemplo, importância ou dificuldade, por exemplo, distâncias. Voltando no exemplo da cidade, eu posso dizer aqui no gráfico ponderado que eu vim dessa cidade para essa cidade tem uma distância 10, um custo 10. Então, inclusive a gente vai acabar estudando isso, acho que na próxima aula, justamente sobre encontrar caminhos entre cidades que têm um menor custo, ter uma menor distância. Tipo, você vai ter aqui um vértice para cá, e para eu me deslocar daqui para cá, desse ponto para esse outro ponto, eu vou ter que gastar uma certa quantidade de energia ou alguma coisa. Então, eu tenho uma informação aqui que está atrelada exatamente a esse vértice. Esse vértice indica que eu tenho esse peso de 10, esse tamanho de 10, beleza? Ah, e isso pode representar, na verdade, diversas coisas. Outro algoritmo também que vai estar muito atrelado a essa ideia de ter um peso nos vértices, mas é bem mais avançado, que a gente vai, talvez a gente veja só mais na frente, é o algoritmo de fluxo. Que, por exemplo, imagina que digamos, cada pontinho desse é uma estação de tratamento de água. A gente tem que mandar a água entre essas estações. Então, os vértices seriam os canos que ligam uma estação à outra, e cada cano tem uma capacidade máxima. Tipo, eu não posso passar água infinita em um cano, eu tenho um limite de quanta água eu posso passar. Então, por exemplo, é uma relação que eu tenho ligando entre vértices, é relação ligando entre objetos, de ligação direta, e a isso eu tenho uma informação atrelada a essa ligação, a essa relação, que é essa informação do peso, ou da capacidade, ou de qualquer coisa desse gênero. Beleza? Então, esse é outro tipo de grafo. De novo, alguma pergunta? Ou tá tudo de boa? Eu tô indo muito rápido ou não? Tipo, como é que tá? Beleza, beleza, beleza. Tá. Daqui a pouco a gente vai começar a ver isso aqui um pouco. Desculpa. Começar a ver um pouquinho mais aprofundado. Então tá. E a gente tem outro tipo de gráfico que é muito importante também. Que ele é muito. Tem características muito próprias, digamos assim. Que é uma árvore. Uma árvore, ele é um gráfico que não possui ciclos e tem exatamente n-1 arestas. Ah, Existem outras formas também de definir um grafo que é uma árvore, como, por exemplo, existe apenas um caminho entre qualquer cara. Por exemplo, nesse grafo aqui, eu posso vir para esse cara vermelho, tanto vindo por aqui e para cá, como eu posso dar uma volta completa e vir para cá. Já nesse grafo aqui, não, eu só tenho um caminho. Se eu quiser chegar em cara qualquer, eu só tenho um caminho nesse grafo, beleza? Isso é uma árvore. Então, nunca vai existir um ciclo em uma árvore, nunca vai existir, é, tipo, você começar no vértice e dar uma volta para chegar no mesmo vértice. Ele é sempre desse formato, por exemplo, de uma árvore. A gente tem, por exemplo, uma raiz, digamos, e da raiz começam a sair galhos. E os galhos, eles não ligam um galho no outro. É como uma árvore, eles só vão se separando e se ramificando. Então, vai existir uma série de algoritmos importantes relacionados a árvores, como o Cruskal, que a gente também vai ver na próxima aula, e muitas, digamos, facilidades, digamos assim, que a gente pode tirar de um grafo que é uma árvore. Então, muita coisa que a gente consegue fazer em uma árvore, que a gente não consegue fazer em um grafo qualquer. Então, isso já vai trazer para a gente uma série de vantagens, tipo, um grafo ser uma árvore, ou a gente pegar um grafo qualquer e transformar ele em uma árvore. Então, a gente vai ter algumas vantagens quanto a isso. Tá. E existem mais alguns tipos de grafos, como, por exemplo, o grafo direcionado acíclico, que, assim como eu falei, ele é só um grafo direcionado, só que ele tem essa característica especial, que ele é acíclico. E assim como eu falei que na questão das árvores,
que essa característica dele a gente deve acabar, tipo, favorecendo a gente em vários casos. Então, muitas vezes, esse fato dele não ter ciclos de direcionado pode ajudar a gente em vários algoritmos, beleza? Então, essa é a ideia dele. E, ok. Ah, mas também não vai entrar muito ao caso agora. A gente vai ter também o gráfico completo. Por exemplo, a gente voltar aqui, a gente vai dar uma olhada. Por exemplo, aqui todos os versos estão conectados, mas não diretamente. Então, por exemplo, esse cara não está conectado nesse. Um gráfico completo seria um gráfico que a gente tem todos os vértices conectados a todos os vértices diretamente. Então, eu tenho uma aresta daqui para cá, 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 tipo, entre cada par de vértices. Ou seja, eu tenho n vezes n menos um vértice no gráfico, o que é bastante. Então, isso seria um gráfico completo. A gente teria outras definições também, por exemplo, o gráfico esparso, que é um gráfico que tem poucos vértices, poucas arestas, tipo, tem floresta, por exemplo, tem outro gráfico que eu acabei não colocando, que digamos ele é uma variação da árvore. Então, imagina que você tem um gráfico que tem, na verdade, várias árvores, ele não é uma árvore. Tipo, eu tenho uma árvore aqui, outra árvore aqui. Tipo, o gráfico ele não está conexo entre si, ele está desconexo. Então, se eu tenho várias árvores espalhadas pelo gráfico, eu tenho o que eu chamo de floresta, certo? Tá. E outro grafo também muito importante que a gente vai dar uma olhada é o grafo de partido. Não, na verdade, acho que ele não vai chegar muito a abordar muito sobre ele, mas ele também, assim como os outros que eu falei, ele tem algumas características muito particulares dele próprio que vão tornar muita coisa mais fácil. Uh, eita, eu acabei. Ignora essa parte aqui, eu acabei esquecendo de mudar no slide. Então, o grafo de partido, ele é um grafo que vai ter, digamos, a gente vai conseguir dividir ele em dois grupos. Que esses dois grupos não se conectam entre si. Por exemplo, a gente tem aqui esse caso o grupo vermelho e o grupo azul. Não existe nenhuma aresta direta entre um cara azul para outro azul. Dá uma olhada. Tipo, o A nunca se liga ao B, ao C ou ao E. Não diretamente. O gráfico é sempre partido. E, assim, o 1 também nunca se liga ao 2, ao 3. Mas, por exemplo, o 1 sempre vai se ligar a um azul. Um vermelho sempre se liga a um azul sempre se liga a um vermelho. E nunca entre a mesma cor. Isso a gente vai chamar de um gráfico partido. Então, vão existir, tipo, de novo, vários casos que você, por exemplo, saber se um gráfico partido vai ser útil, que se você tiver um gráfico partido, vai facilitar seu algoritmo, e etc. Então, você tem essas características desse gráfico, beleza? Ok. Tá. E agora a gente vai começar realmente a trabalhar com algumas coisas. Tá, pera, quanto a isso? Tá, beleza, tipo, em relação ao que é um grafo, a, tipo, a ideia do que ele representa, do que ele pode representar, e etc. A galera da UF parece que fez prova de grafo hoje. É, aqui a gente acaba vendo muita coisa na programa competitiva da universidade mesmo, antes de lá realmente ter estudado isso. O que é bom na minha parte das vezes, porque você já chega lá sabendo, né? A minha parte. Mas, beleza, quanto tipo, a essas definições, todo mundo está entendendo tipo, a ideia. Alguém chegou um pouco atrasado ou não? Se alguém tiver chegado um pouco atrasado, tiver alguma dúvida quanto a isso, eu posso dar uma falar de novo. Se o Lucas e o Gabriel também acharem que ficou faltando alguma coisa, vocês podem interromper, beleza? Se vocês acharem que tipo, ficou alguma coisa faltando na explicação. Tá ok, tá ok. Tranquilo então, galera? A gente pode prosseguir? Beleza. Então, essa é a ideia geral do que é um gráfico. Tá, mas no computador, como é que a gente faz para organizar isso? Tipo, a gente tem aqui vários desenhos. Como é que a gente organiza esses desenhos, entre aspas? Como eu falei, a gente vai ter essa ideia de relação. Tipo, um objeto está relacionado a outro objeto, beleza? Então, por exemplo, a gente vai ter que primeiro parar para pensar como é que a gente vai separar cada objeto. Por exemplo, a forma mais comum é a gente dá um número para cada um deles. Então, por exemplo, se aqui fossem cidades, eu poderia dizer que essa. Pronto, voltando aqui. Aqui, ó. Eu poderia dizer que essa é a cidade 2, essa é a cidade 11, essa é a cidade 9.
e etc. Eu posso dar um número para cada grafo, beleza? É claro, inclusive na atividade vai ter uma questão dessas, que ele não vai dar um número, ele vai dar um nome. Tipo, esse aqui é a cidade tal, tem um nome para ela, e essa cidade tal tá ligada nessa cidade tal. Então, a forma que a gente vai representar o gráfico, geralmente a gente vai focar principalmente em números, mas tipo, esse número vai representar o que é o objeto. Então, esse é o objeto um, esse é o objeto 2, esse é o objeto 3, beleza? E aí, a partir daí, a gente começa a abstrair isso do, do grafo para colocar as informações corretamente. Então, tá. Se a gente sabe como representar um objeto, tipo, um objeto é um número, beleza? Um objeto qualquer é um número qualquer. Tá. Mas agora, como é que a gente vai representar a ligação entre um objeto e outro, entre um verso e outro? Vocês. A primeira forma que nós vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se está bem explicadinho aqui. Tá. Eu acho que tem outro slide que talvez esteja melhor explicado. Tá. O outro gráfico. O outro está um pouquinho mais melhor explicado. Eu vou. Pera. Só mudar de slide aqui rapidão. Beleza. Tá aparecendo? Ok. Beleza. Deixa eu só botar aqui a caneta de novo. Beleza. Então, para gente representar uma aplicação entre um gráfico, a gente já sabe que a gente pode pegar cada vértice e atribuir ele a um número. Então, cada vértice atribui ele a um número. Então, tá. Agora que a gente já tem esse objeto, como é que a gente vai ligar ele a outro objeto? Então, a gente tem a informação que, por exemplo, o zero está ligado no 1, beleza? O zero está ligado no 1. Como é que a gente pode representar isso? A forma, digamos, mais intuitiva de se fazer isso vai ser numa matriz, matriz de incidência. Eita, matriz de incidência eu não conheço, não, na verdade. Matriz de adjacência. Essa matriz de incidência, ele é bem. Eu nunca vi ele, na verdade, para ser sincero. Eu já ouvi falar, tipo, teoricamente, mas acho que nunca precisei usar na programação em si. Não, sim. Sim, sim. Dá, beleza. Depois eu explico o que é. Tá, matriz adjacente. Então, essa é a forma mais clássica, digamos assim, da gente representar um gráfico. Tipo, a mais clássica, não, mais clara. É a forma mais fácil da gente entender como é que funciona essa ideia do gráfico. Então, eu tenho aqui uma linha com todos os meus números. Esse aqui é uma matriz, basicamente. Uma matriz adjacente vai ser uma matriz bidimensional com a quantidade de vértices por vértices. Então, para cada vértice eu tenho uma linha e uma coluna, beleza? Ah, e aí, essa é a forma mais clara da gente ver. Como é que eu verifico se o zero, por exemplo, se o zero se conecta no 1? Isso aqui seria uma matriz de Booleano, no caso, né? Então, se o zero se conecta no 1, se eu for na posição zero da minha matriz, na linha zero e na coluna 1, eu vou ver que está marcado como true. Então, está marcado como verdadeiro. Significa que o zero ele se liga ao 1. Se tivesse marcado como, por exemplo, o zero se liga ao 3, se liga ao 3? Não, né? Se eu olhar aqui na minha matriz, zero e 3 tá falso, tá zero. Por quê? Porque não há uma ligação entre o 0 e o 3. Então, essa é uma forma bem intuitiva da gente perceber como é que a gente pode fazer isso. A gente pega uma matriz de Booleano que vai dizer se tem uma ligação ou não. Então, se o vértice zero se ligar ao vértice 1, eu simplesmente marco que na coluna 0, na linha 1, aquilo está guardado como true. Então, se eu quiser olhar se o zero se liga a qualquer outro cara, eu só olho na linha 0 e vejo se tá como verdadeiro ou falso aquela coluna. Se tiver, então quer dizer que eu consigo fazer essa ligação de um para o outro, beleza? Então, se a gente for dar uma olhada essa matriz aqui em si, a gente já tem, tipo, o 0 para o 4. Ó. O 0 e o 4 estão ligados. Ok, está marcado como true. O 0 está ligado no 1. O 0 e 1 está marcado como true. Mas o 0 não está ligado mais em ninguém. Então, o resto tudo falso, tudo 0, beleza? O próximo. O 1, do 1 para o 3, o 2 e o 0. Ele tem ligação do 1 tem para o 0, para o 3 e para o 2. Então, tem aqui na linha 1, ele está ligado no 0. No 1 ele não está, porque ele mesmo, né? No 2 ele também está ligado. Então, tá aqui, tá true.
do 1, 2. No 1, 3, ele também tá ligado, tá marcado como true, do 1 pro 3, certo? E do 1 pro 4, não, tá falso. Porque não existe uma ligação direta do 1 pro 4, beleza? Então, essa é a ideia. E se a gente for repetir isso para cada cara, vai dar exatamente isso. Então, se eu quero dizer que de um cara X pro cara Y, do cara U pro cara V, tem uma ligação, eu marco como true no gráfico, na minha matriz. Se eu quiser dizer que do cara U pro V, eles não têm ligação, eu deixo como falso, beleza? Então, essa é a ideia. Tá. Tá. Mas aí, vocês lembram. Cadê? Eu não vou. Acho que eu não vou trocar eu não vou trocar de um slide para outro, não, senão vai ficar dando trabalho. Mas, beleza, isso aqui é um grafo sem peso, certo? Se eu quisesse um grafo com peso, em que, cada aresta tem um peso específico, tipo, para eu ir do zero para. Tem como eu escrever aqui na tela? Não, acho que não, né? Não, tem não. Tipo, se eu tivesse, por exemplo, aqui, que isso aqui é um 5. Você tem um 5 do zero para um. Tipo, essa ligação. Como é que vocês acham que a gente poderia representar isso? Tipo, só intuitivamente. Se eu quisesse representar essa relação de peso entre as arestas, essa relação de distância ou qualquer coisa do tipo. Vocês têm alguma sugestão de como é que a gente poderia fazer isso? Dessa forma de representação? Ninguém. Trocar os valores para as distâncias. Como assim trocar os valores para as distâncias? Aham, exato. Ao invés do valor booleano, colocar a distância que tivesse. Exato. Então, como é que a gente pode fazer? Ah, sei lá, a distância do zero para o 1 for 5, em vez de eu colocar só verdadeiro ou falso aqui, eu boto que a distância é 5. Tá, mas se eu quiser agora dizer que, tipo, do zero para o 3 não tem, como é que eu posso fazer isso? Tipo, a distância vai ser zero? Quer dizer que, então, ir para do zero para o 3, o meu custo, entre aspas, seria zero? E se eu tiver essa opção, tipo, que a distância do 4 para o 3 é zero, o peso do 4 para o 3 é zero, o que é que eu ia ter que fazer? Boa. Então, exato. A gente pode fazer essa ideia e outra também, mas rapidão. A gente pode ver que a distância do zero para o 3 é infinita. Então, se a distância é infinita, é, existe, digamos, entre aspas, existiria uma ligação, mas é inviável, digamos, para qualquer coisa. Então, a gente pode verificar, tipo, se está dizendo que a distância é infinita, nem vai. É só isso. Ou então a gente também pode colocar menos um no caso de não existirem pesos negativos, né? Se não existir peso negativo, a gente dá um main set na nossa matriz para ficar tudo menos um, ou inicializa com for, tanto faz. Bota tudo com menos um. E se tiver menos um, quer dizer que não existe ligação. Se tiver zero, a distância é zero. Se tiver um, a distância é um. Se tiver dois, a distância é dois, e assim por diante. Então, a gente pode fazer dessa forma para representar os pesos e representar quando não tem ligação, beleza? Então, essa é a ideia da matriz adjacência. Vocês conseguem enxergar como é que tipo, isso funciona na prática? Tipo, realmente, sei lá, minha entrada diz que eu tenho uma ligação do pro V, e eu vou lá na matriz e marco do pro V true, beleza? De boa, né? Ok, ok. Então, essa representação, ela é boa, principalmente porque ela é bem clara. Tipo, você consegue visualizar bem ela, de como que funciona, o que é que está por baixo dos panos ali. Só que essa representação não é muito boa para você usar no computador em si. Porque, digamos, esse grafo fica muito grande, certo? Imagina, tipo, essa matriz, quer dizer. Imagina que você tem uma linha gigante,
tipo, cada vértice, tipo, o 1 tem uma ligação por 2, o 2 tem por 3, o 3 por 4, o 4 por 5. Tipo, você vai ter que criar uma matriz de tamanho, sei lá, N por N. Tipo, se um N for muito grande, vai ficar uma matriz absurdamente grande. E isso é meio chatinho. E se eu tiver, sei lá, quiser percorrer esse gráfico, eu quiser ir do zero para todos os caras que ele tá ligado, tipo, eu vou ter que sair toda a coluna olhando quais têm ligação ou não. Tipo, essa representação é muito boa você entender. E alguns algoritmos também vão se aproveitar dela. Acho que o FloodWasher também usa ela. Só que ela não é muito boa na prática, para a maioria das coisas que a gente vai fazer. Então, existe uma representação um pouquinho mais otimizada, digamos assim, que é a lista que é a lista de adjacência. E agora sim, essa daqui a gente vai, digamos, guardar só a informação estritamente necessária e a forma de a gente percorrer o grafo com ela também fica mais prática. Porque agora, tipo, se a gente está no zero, a gente pode olhar para o 1 e para o 4 sem se preocupar, tipo, com todos os outros que não têm ligação, beleza? Então, o que é uma lista de adjacência? Ah, tipo, digamos, vamos dizer que para o cara zero eu tenho um vetor. Então, eu não tô me importando por outros caras, tipo, pro um, pro dois, eu só quero o cara zero. O cara zero, a ligação dele, as relações dele, são representadas nesse vetor. Esse vetor, tipo, vai dizer que o zero tem ligação com um, e o zero tem ligação com 4, e assim por diante. Ou qualquer ordem aleatória, tipo, qualquer ordem arbitrária. Então, eu vou ter sempre essa noção aqui de, tipo, o zero, ele tá ligado, o vetor do zero tá apontando pro um e pro 4, beleza? É, só que agora, num vetor só, eu não consigo guardar, tipo, informação para todos os vértices, né? Certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso guardar uma lista de vetores, um array de vetores. E nesse array de vetores, digamos, eu começo com todos os vetores vazios, e toda vez que eu quiser dizer que existe uma relação entre dois caras, tipo, entre o cara zero e o cara um, eu posso dar só um pushback no vetor do cara zero para dizer que agora ele está ligando no 1, entendeu? Vou dar um pushback 1 na posição zero do meu array de vetores. É um pouquinho mais contra-intuitivo essa forma de expressar, mas ela é bem mais prática. Uh, Deixa eu dar uma olhada aqui uma coisa. Ok, esse é o último slide aqui. Vou voltar bem aqui para o outro código, porque eu tenho um exemplo fácil aqui da implementação. Ok, ok. Esse aqui. Certo. Dá para ver direitinho, né? Então, a gente tem aqui agora a explicação aqui, a matriz de adjacência, como eu falei, é só uma matriz. Você cria um int grafo n por n, ou um bool grafo n por n, e você já inicializa tudo como false, beleza? Então, é só você fazer isso aqui, só um bool n por n. A lista de adjacências agora ela vai ser um array de vetor. Então, eu vou ter n vetores em uma lista, e cada vetor desse vai dizer, vai dizer uma relação entre o cara da posição do vetor e, digamos, todas as ligações que ele tem, certo? Então, igual a outra imagem, aqui está um pouquinho melhor do slide, mas, beleza, acho que dá para pegar a ideia. Então, tipo, o 0 tem uma ligação para o 1 e para o 2. O 1 tem uma ligação para o 2, o 2 tem uma ligação para o 1 e para o 0, e assim por diante. Então, por exemplo, se a gente quisesse. Ah, tá. É uma boa. Se a gente quiser remontar esse vetor, a gente pode simplesmente vir aqui e eu vou apresentar a tela de novo de outra forma. Tá bem bagunçado isso, foi mal, mas vocês vão entender. Então tá, a gente tem só essa informação aqui. Eu vou ter apresentar? Esqueci de ver. Tá. Eu vou ter apresentar, né? Ah, tá. Tô apresentando. Beleza. Ah, tá. Então, deixa eu abrir bem aqui o point. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Então, a gente tem aqui a nossa lista de adjacências, certo? A gente, se tiver só isso, a gente já consegue recuperar o nosso grafo
sem nenhum problema. Tipo, bora dar uma olhada. A gente tem aqui um cara zero, beleza? Esse cara zero, aqui, esse cara zero, ele tem uma ligação aqui pro um, certo? E pro 4. Então, vou criar aqui. Ele tem uma ligação pro um, beleza? E para o 4, certo? Pera. Ok. Agora, o cara um, ele tem uma ligação pro zero, a gente já colocou aqui, beleza? Ele tem uma ligação para o 2, vamos colocar aqui, para o 2. Ele tem uma ligação para o 3, vamos colocar o 3 aqui também. Talvez fique um pouco. Tá, acho que o 3 está fora, né? Acho que o 3 está aqui. Isso tanto faz, né, no caso, mas só para ficar mais bonitinho gráfico. Então, ele tem uma ligação para o 3 e ok, acabou. Já o 2, ele tem uma ligação para o 1, a gente já colocou, 2 para o 1. Ele tem uma ligação para o 3. Então, vamos ligar o 2 para o 3. O 3, por sua vez, ele tem uma ligação para o 1. Beleza? A gente ligou ele para o 1. Ele tem uma ligação para o 2. A gente já ligou para o 2. Ele tem uma ligação para o 4. Era isso que eu estava querendo evitar. E o 4 tem uma ligação para o 0 e para o 3. Então, a gente conseguiu recuperar o gráfico. Só ficou feio. Então, ele ficou feio, mas é o mesmo gráfico, no final das contas. Tipo, tá aqui, ó. O 3 tem ligação para o 1, para o 2 e para o 4. O 3 tem ligação para o 1, para o 2 e para o 4. Só ficou feio mesmo. Tá. Se eu só mudar isso aqui, vai ficar a mesma coisa e vai ficar certo. Já tá certo. Mas tá. Eu coloco o 3 aqui. Aí o 3 tem uma ligação para o 4, certo? O 3 tem uma ligação para o 4, aqui. O 3 tem uma ligação para o 2, aqui. E o 3 tem uma ligação para o 1, aqui. Então tá tudo certo. Todas as ligações estão de acordo com isso aqui. E o grafo tá funcionando, beleza? Então, a gente consegue recuperar completamente toda a informação que a gente tem aqui através disso, através desse nosso vetor, dessa nossa lista de vetores, essa rede de vetores, beleza? E agora eu vou refazer aquela mesma pergunta para vocês. A gente tem aqui uma lista de vetores. Como é que a gente pode, essa lista de adjacências, como é que a gente pode representar, por exemplo, que do 0 para o 1 tem um peso 10, do 1 para o 2 tem um peso 5, aqui tem um peso 3, aqui tem um peso 2, aqui tem um peso 4, aqui tem um peso 2. Como é que a gente pode fazer isso? Tem alguma sugestão? Nenhuma sugestão? Beleza. Então, como é que a gente poderia representar aqui essa relação de pesos? Eu vou colocar esse pronto. Como é que a gente pode representar essa relação de pesos aqui? A gente pode vir aqui, por exemplo, e a gente diz que o 0 tem uma ligação para o 1, certo? O 0 tem uma ligação para o 1, e essa ligação tem peso 10, ok? O que a gente pode fazer assim? A gente pode guardar um pé. A gente pode ver que o 0 tem uma ligação para o 1 com peso 10, beleza? O 0 tem uma ligação para o 4 com peso 2. Aqui, o 0 tem uma ligação para o 4 com peso 2. Do 0, de 0 para o 4 tem o peso 2. Então a gente cria um pé de int, e que int, int, em que na primeira posição a gente vai guardar, vai ter um vetor de pé de int, beleza? Um vector de pé. Na primeira posição a gente vai guardar qual o vértice e na segunda posição o peso. Ou geralmente fica como W, weight, sei lá, não sei falar direito, mas peso em inglês. Então a gente tem o vértice e o peso, ok? Então a gente pode armazenar essa informação nesse pé e junto com, quando a gente colocar aqui, junto com a aresta que a gente vai, ou com o vértice que a gente vai, que ele tem ligação, a gente bota também o peso dessa ligação, a informação atrelada a ela, que é esse 0 aqui, esse 10 aqui, beleza?
Então, a gente pode fazer isso para todos os caras. Então, do 1 para o 2 tem peso 5. A gente pode montar esse gráfico dessa forma. E aí a gente consegue armazenar essas informações. E dessa vez, tipo, não tem problema da gente ter que ter um valor padrão dizendo se tem ou não ligação, porque no caso ah, só existe números aqui que não tem ligação. Então, vai ser sempre mais de boas para fazer essa parte. Ah, beleza? Faz sentido? Tudo certinho? Então, é assim que a gente vai representar o gráfico no computador. Ah, é realmente essa ideia da gente pegar e tentar abstrair todas as informações que a gente realmente precisa para manter armazenado. Então, observando, por exemplo, não importa, sei lá, se esse 2 está aqui, ó, tá. Se esse 2 está aqui, nesse lugar aqui, que a gente botou, ou se ele está, por exemplo, ah, tá. Ou se, por exemplo, ele está aqui para dentro. Isso em si não muda o gráfico. O gráfico continua o mesmo, a gente continua com as mesmas informações, e, sei lá, isso tanto faz. Então, isso, sei lá, se uma coisa está para um lado, para o outro, se vai estar para um lado, para o outro, sei lá. Isso são coisas irrelevantes. As informações que a gente realmente precisa, a gente consegue abstrair só nos vetores. Então, só através dos vetores da matriz, a gente consegue abstrair essas informações e já deixar tudo armazenado, beleza? Então, é assim que a gente vai armazenar um gráfico. Tá. Então, a gente agora tem esse gráfico. E o que a gente faz com ele, no fim das contas? O que a gente pode fazer com um gráfico? De que adianta a gente ter um gráfico? Vou mudar o slide de novo, pela 50ª vez só nessa aula. E tá, beleza, a gente tem um gráfico, mas do que adianta isso? Para que a gente serve isso? Ou para que serve isso? Tipo, o que a gente faz com isso agora? Eu armazenei meu gráfico, mas e aí? O que eu faço? Então, para a gente fazer operações em gráficos, a gente vai utilizar as técnicas de BFS e DFS. Ah, e o que seria essa BFS e a DFS? Elas são formas da gente percorrer o gráfico, são formas da gente olhar os vértices do gráfico e alguma ordem arbitrária, tanto faz. E nessa ordem arbitrária, a gente consegue extrair informações, por exemplo, ou alterar informações. Eu vou, inclusive, era bom eu ter procurado isso, pegado um pouquinho antes, mas eu esqueci. Vou dar uma olhada bem aqui nos exemplos que eu separei para aula. Vou tentar pegar um exemplo para explicar o que é que seria que a gente vai querer. Mas, enquanto isso, eu estou explicando. Então, a gente vai ter essas, digamos, formas de percorrer o grafo. E, geralmente, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai entrar em um nó, processar o que a gente precisa processar dele, então ir para o próximo. E a gente vai fazendo isso. A gente processa um nó, adiciona, pega os filhos dele para visitar e vai passando. Tá. Hum, só achar bem que um problema que eu tenha. Ah, beleza. Tá, tá. Tá, eu tô parando de compartilhar e compartilhando muitas vezes ao mesmo tempo. Mas, ok. Então, por exemplo, tá aqui um problema que eu coloquei no atividade, que ele vai dar basicamente para você um grafo e ele quer saber. O que ele quer saber mesmo? Tá. Ele quer saber se você consegue visitar todos esses caras sem levantar caneta do papel e só realmente, tipo, passando aqui. Ele quer saber quantas vezes você vai ter que passar. Seria tipo isso. E, por exemplo, como é que a gente pode fazer isso? Vamos usar isso como um problema motivador. Então, a gente vai ter esses dois algoritmos de percorrer gráficos principais. E. Opa, não. A DFS e a BFS.
Então, são formas da gente visitar o nosso gráfico. Bora dizer que a gente está em uma cidade, por exemplo, e a gente quer visitar todas as outras cidades que têm ligação. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente está, tipo, uma cidade atual, a cidade um, por exemplo, e agora a gente vai para a próxima cidade, para a cidade 2. E da cidade 2 para 3 e assim por diante. Então, essa, em geral, vai ser a ideia da gente percorrer o gráfico. A gente vai de um cara, passar para outro, para outro, para outro, e assim por diante. Só que vai existir algo muito interessante agora, que é a ordem que a gente percorre esses caras. E isso vai fazer muita diferença. Que a gente existem essas duas formas de a gente percorrer, que é a DFS, que a gente chama de Deep First Search, ou busca em profundidade, e a BFS, Breadth First Search, busca em largura. Que basicamente o que vai alterar entre essas duas é a forma da gente visitar os vértices, beleza? Então, por exemplo, essa DFS aqui, ela começa no vértice 1. E aí o que acontece? Do vértice 1, eu olho os meus filhos. Então, eu tenho o 2 como filho, beleza? Aí do 2, eu vou olhar os vértices que eu tenho ligação. Então, eu tenho ligação para um, mas eu já visitei um, então eu ignoro ele. E agora eu vou visitar o 3, beleza? Visitei o 3. Tá, agora eu tenho ligação para quem? Eita, eu tenho ligação para quem? Eu tenho ligação para o 4 e para o 2. O 2 já visitei, então eu vou para o 4, beleza? E agora o 4? O 4 tem ligação para quem? Para ninguém. Então, só para o 3, mas o 3 eu já visitei. Então, acabei de visitar todos aqui e eu começo a voltar. Então, eu volto aqui para o 3, para o 2, para o 1. Beleza. Agora eu voltei para o 1. Então, eu já tinha visitado o 2, agora bora para o próximo. O 5. O 5 eu ainda não visitei. Então, eu venho aqui para o 5. E agora do 5, eu vou começar a olhar para meus filhos. Eu tenho dois filhos, o 6 e o 8. Então eu vou para o 6. Eu venho para o 6. O 6 eu vou para o 8, o 7. Espera. É para o 7. Aí eu volto e depois eu venho aqui para o 8. Aí eu volto, subo. Aí eu já visitei todos aqui, blá blá. E eu vou descendo. Percebam que a ideia aqui é realmente uma busca em profundidade. Eu vou pegar meu nó principal, que eu geralmente chamo, sei lá, qualquer coisa. Raiz, se for uma árvore, eu chamo de raiz, geralmente. Então, eu pego aqui minha raiz e eu começo a descer essa árvore. Tipo, eu começo a ir para um filho, ir para um nó, eu começo a ir para outro, 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 e eu vou o tanto que eu conseguir ir até o final, e quando eu não conseguir ir mais para ninguém, eu começo a voltar, eu volto todo o caminho, e depois vou descendo de novo. Então, eu tenho essa ideia de ir o mais fundo que eu conseguir, e o mais baixo que eu conseguir, e depois que eu chegar lá, eu volto. E aí eu vou indo para os próximos caras, beleza? Essa é a ideia que a gente usa na DFS. Então, como implementa isso, eu já vou passar nisso bastante. Mas, bora ver agora o que seria a BFS, que é a busca em largura. Então, já a nossa busca em largura, ela vai ter outra ideia. Quando a busca em profundidade, a gente pega um cara aqui e começa a descer o máximo que a gente consegue na árvore dele, a busca em largura, ela vai, digamos, aumentar de um centro e começar a enlarguecer. Essa seria a ideia. Imagina uma onda d'água. Tipo, quando cai uma gota na água. Então, começa ali naquele centro e ela começa a espalhar em volta. Ela começa a ir em volta. Então, essa é a ideia da busca em largura. Tipo, ela vai começar em um epicentro e vai começar a ir para os caras em volta desse epicentro. Desses caras em volta do epicentro para os outros caras em volta do epicentro. E vai aumentando isso, tipo, de dentro para fora. Acho que, inclusive, eu fiz uma comparação que mas já vou chegar nisso. Então, eu vou realmente pegar essa direção de dentro para fora e vou aumentando, certo? Então, por exemplo, se a gente dá uma olhada aqui sobre FS, a gente começa do cara 1, vai pro 2, pro 3, pro 4, que é os filhos diretos dele. Depois a gente vai para os filhos diretos dele aqui, tá, tá, tá. Depois para outro nível. Então, a gente vai camada por camada. A gente vai primeiro camada principal, aí depois a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada. Então, é como se a gente estivesse indo do meio para as bordas, as laterais. Beleza? A gente vai espalhando para os lados. A gente não espalha profundamente, a gente vai indo para os lados. E isso vai dar uma característica bem legal para a BFS também, que acho que eu vou botar mais na frente. Então, beleza, primeira coisa que a gente vai dar uma olhada, a DFS. Então, como a gente acabei de olhar no slide ali, ela vai sempre o mais fundo possível. O que significa? Que para cada cara, eu vou olhar primeiro os filhos dele, e aí depois eu vou olhar o filho do cara, depois o filho do filho, e o filho do filho do filho do filho. E depois que não tiver mais nenhum filho, nenhum descendente, digamos assim, para olhar, eu vou voltando.
Aí eu volto a olhar o filho desse cara de novo, beleza? O outro filho. Então, o que estrutura de dados a gente tem que faz exatamente isso? Tipo, eu vou colocando aqui, camada por camada, e vou colocando, 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 e depois vou tirando as camadas. Tipo, eu coloco várias camadas aqui, depois eu começo a tirar as camadas, camadas, camadas. Tipo, camadas não, objetos. Tipo, eu vou colocando objetos em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, depois vou tirando um por um e olhando exatamente o que está embaixo. Tipo, a gente tem uma estrutura de dados que faz exatamente isso. Que a gente estudou na aula de STD, do STD. Então, a estrutura que nós vamos usar para fazer uma DFS vai ser a pilha. Então, através de uma pilha, a gente consegue simular essa forma de percorrer o nosso array, o nosso grafo. Então, a gente tem, por exemplo, o cara aí. Vamos voltar aqui naquele. Era aquele. O slide estava mais bonitinho, essa parte. Aqui. Beleza, a gente tem aqui o cara 1. Então, para o cara 1, a gente vai ter uma pilha, digamos que vai ser a forma de a gente percorrer o nosso gráfico, essa pilha. Vamos chamar só de pilha. Então, na nossa pilha, a gente está no cara 1, a gente vai adicionar na pilha o 0, o 2 e o 3, beleza? Inclusive, deixa eu voltar no Paint, que eu acho que a gente tá para ilustrar isso aqui melhor. Então, deixa eu só copiar isso aqui. Então, acho que dá para a gente dá pra até desenhar melhor. Então, tipo assim, eu vou ter aqui a minha pilha, aqui, e aí eu vou começar visitando o cara 1, beleza? Então, eu venho aqui e eu vou acionar meu cara 1 na pilha, certo? Então, o cara 1, ele tem um filho, que é o 0. Então, eu vou acionar o 0. Ele tem outro filho, que é o 2. Vou acionar aqui o 2. Ele tem outro filho, que é o 3, beleza? Ok. Agora, eu acionei todos os filhos do 1. Então, não tem mais para unir, beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar o cara que está no topo da minha pilha. Quem é? É o 3, certo? Inclusive, o 1 eu já visitei, eu até tiro ele daqui, certo? Então, eu vou olhar com o 3. Então, vamos pro 3 aqui. O 3, quem são os filhos dele? Os filhos dele são o 1. Eu adiciono o 1, já visitei, então eu ignoro. O 2. Então, eu posso adicionar o 2 aqui. E o 4. Eu adiciono o 4 aqui, certo? Então, beleza, adicionei todos os filhos do 1. Agora, quem está no topo da minha pilha? É o 4. Então, eu vou pro 4. Então, no caso, como eu visitei o 3, eu removo ele aqui, beleza? Então, agora eu vou pro 4. Quem são os filhos do 4? O 0 aqui, e o 3. Então, o 3 eu já visitei, então eu não aciono ele, certo? Tá, agora que tá no topo da minha pilha, o 0. Eu vou chamar pro 4, mas o 4 eu já visitei, então eu não coloco ele. E vou chamar pro 1, mas o 1 eu também já visitei, então eu não coloco ele. Beleza. Então agora eu cheguei no final da pilha. O que eu faço? Eu vou tirar o 0, que eu já visitei, e agora eu venho aqui pro 2. O 2, eu ainda não visitei ele, então eu vou aqui e vou chamar aqui, vou olhar o 1, mas eu já visitei o 1, e o 3, mas também já visitei o 3, então eu não faço nada, e só prossigo. Beleza, agora do 2, eu voltei aqui minha pilha, fui removendo, deixa eu inclusive, deletar isso aqui. Então eu fui removendo até que eu cheguei aqui no 2 de novo, só que o 2 eu já visitei, certo? Então eu ignoro ele, que eu já visitei. E a gente voltou pro 0, que eu já visitei, e o 1 também eu já visitei. Então, essa é a ideia geral da DFS. Eu vou pegar aqui o cara vacinando na pilha e eu vou sempre acabar indo assim, por filho direto, para fazendo essa forma de percorrer, nesse formato de descer o mais profundo possível e depois voltando. Então, se vocês realmente forem analisar como é que vai funcionar ali, vai ser exatamente isso aqui. Outra forma de fazer DFS também é com recursão, que vai funcionar da mesma forma, virar uma pilha de recursão, mas isso fica na implementação que o Carlos vai explicar mais tarde, beleza? Tá, aí depois, então essa é a ideia. Então a gente tem a nossa stack, imagina que nós estamos visitando no inicial, então falando para nossa pilha, nossa centelha, para depois, ok. Então isso aqui realmente está explicando o que eu acabei de falar. Então a gente tem essa ideia da DFS, nós vamos chamando a pilha, e esse vai virar comportamento, vai ser um comportamento de descer o mais profundo possível, nosso gráfico, e depois voltar, certo? Essa é a ideia. E a gente tem também a nossa BFS.
A BFS, ela vai ser essa ideia de camada. A gente começa no centro, aqui. Só. Beleza. A gente começa aqui no centro. E desse centro, a gente começa a irradiar para as bordas. E daqui para cá, para cá, para cá, para cá. Então, o que acontece? A gente vai começar com um cara inicial e vai visitar todos os vizinhos dele. A gente começa no cara, visita todos os vizinhos e, beleza, a gente fez essa primeira camada. Agora, esses vizinhos, a gente vai visitar todos os vizinhos dos vizinhos. E assim por diante. Desses vizinhos dos vizinhos, a gente visita todos os vizinhos dos vizinhos dos vizinhos. E a gente faz nisso, digamos, esse formato de cebola. Sei lá, a gente começa do centro e começa a aumentar. A gente começa a sair do centro. Até que depois a gente chega na última borda, que a gente já visitou todos os caras dessa última borda, e aí a gente começa a voltar. Na verdade, não fica assim, mas tipo, depois que chega na borda, ele acaba, porque não tem mais. Então, é tipo aquela ideia do gota d'água. A gente pinga um gota d'água na água, e numa bacia d'água, e aí ela vai formar aquela ondinha redonda. Vai começar a se espalhar até que ela chegue no final, beleza? Então, é outra forma da gente visitar nosso grafo. E a gente vai fazer isso com fila, que tem exatamente esse comportamento. A gente coloca o nosso verso inicial, e agora ele coloca na fila todos os vizinhos dele. Agora, quando a gente for visitar, tipo, o próximo cara, ele vai adicionar os vizinhos dele no final da fila. Então, como ele está adicionando no final da fila, a gente só vai deixar ele para ver depois. E agora, o próximo cara que eu vou ver foi o segundo cara que o primeiro adicionou, beleza? Tipo, ele não vai pro filho direto do segundo. Ele vai pro terceiro que foi acionado pelo primeiro, beleza? Tipo, ele vai seguir na ordem que era para ser, tipo, do meio pro arredor. Sem fazer esse, digamos, fura-fila da DFS. Sem ficar, tipo, indo direto para cada filho. Ele vai realmente fazendo uma expansão dessa forma, bonitinha. A gente vai usar isso numa query. Então, realmente é tipo, só uma query. A gente vai selando os caras e vai removendo, vai pegando do início da fila, vai selando no final, removendo do início. Colocando no final, removendo do início. E assim a gente vai visitando com essa query. Isso vai ser os dois casos, a gente vai usar a versão interativa um, um IO. Então, a gente vai, através do IO, vai visitando quando tiver elementos da filha e etc. Mas, de novo, isso é detalhe de implementação. Aqui tem um exemplo da implementação do FF e aqui da BFS. Então, realmente, é uma pilha, ou uma fila. Então, a gente vai dar um push na origem da fila. E aí, enquanto a fila não estiver vazia, a gente vai pegar o cara no começo da fila, remover, a gente marca como visitado, a gente processa o que tiver que processar aqui dentro e vai para o próximo cara, certo? E a DFS aqui é a versão recursiva, que é só se a gente não vai precisar do cara ainda, a gente chama DFS para ele. E é isso. Tá. Aí o Carlos vai explicar melhor. Beleza. Só que tem mais uma coisa interessante sobre a BFS. Vocês lembram que eu falei lá no começo de menor distância em grafos ponderados? Desse cara para esse cara tem custo 1, blá blá blá. Eu acho que eu expliquei foi no outro slide, no slide do Gabriel. Mas. Tá, beleza, aqui. Tanto faz. Então, desse cara para esse cara tem tamanho 10. Então, a distância depois de vir para cá é 10. Mas, por exemplo, se eu vier por aqui, por aqui, por aqui, a distância muda, tá? Então, tipo, se eu tiver cara vermelho, eu posso pegar por 7, depois do 10 eu tenho um tamanho 17, e 2 para 1 eu tenho um tamanho 3. Então, a gente tem essa noção de distância. Só que quando o grafo não tem peso, a distância, tipo, é só a quantidade de caras que você visitou, certo? Então, tipo, digamos que todo peso é 1, por exemplo. Então, desse cara para esse cara, o peso é 1, esse cara para esse cara é 1 também. Então, sei lá, tanto faz eu ir para cá ou por aqui, é a mesma distância. E se vocês notarem, essa noção de distância, ela está muito parecida com a noção de camadas do nossa cebola. A noção de camadas da nossa BFS. Então, por exemplo, qual a distância do centro para aqui para a borda? É a quantidade de camadas, digamos assim, entendeu? Então, com a BFS, a gente tem uma característica que a gente consegue descobrir a distância para grafos não direcionados. Tá, eu não abri o exemplo desse daqui, mas, tipo assim, vai ter uma questão do. O Carlos voltou já? Beleza, beleza. Só finalizando, Tadinho. Então, tipo, a gente vai ter uma questão no nosso exercício que ela vai dar um labirinto, tem um ratinho no labirinto, ele quer saber a menor distância para sair do labirinto, beleza?
a menor quantidade de salas que eu tenho que visitar para sair do labirinto. E isso é só uma BFS. Então, eu pego a casinha de origem e faço uma BFS até chegar na outra casinha, tipo, no final, tipo, do início para o final. E essa BFS é justamente essa noção, tipo, eu saio do centro e começo a ir para as bordas. Então, quando eu chegar tipo, se eu tô na sétima camada e eu cheguei na saída, a menor distância para sair é 7, beleza? Então, essa é a ideia da minha BFS, certo? Então, eu posso usar ela para isso. E a DFS não vai funcionar assim, justamente por aquela ideia de ir descendo o máximo que der, depois subir. Mas ela também vai ter várias outras aplicações muito boas. E eu acho que é isso. Não sei se ficou alguma dúvida quanto a isso. Tipo, essa ideia geral é. Como é que foi? Vocês deu para entender de boas, etc? Eu cheguei no final, mas no final eu entendi. Mas Beleza. eu sou suspeita a falar. Ah, tá. É, ficou. Eu uma coisa que eu ia esquecendo. Existe mais outra ideia também que vai ter nos exercícios, que é de grafo implícito. Deixa eu abrir um exemplo aqui, dos exercícios. Tá, tá, tá. Eu vou abrir. Não, pô, que é isso? O cara tá com um quadro, velho. Ah, não, velho. Ah, ó, Ah, não. Aí outro nível, outro nível, outro nível. Tá. mostrar aqui onde é que eu tô, cara. Né? Tá gravando, mas ninguém vai printar esse momento, não. Sim, espera. Não, desculpa, pessoal. Queria interromper, não. Pode continuar, Samuel. Beleza, beleza. Oh, tá. Dá pra mostrar a janela daí? É porque tá de noite, aí vai assim. Tá. Isso é uma janela, assim, não vai dar pra ver muita coisa, Tá. não, sabe? Mas eu posso tentar depois, no final da Depois aula, eu mostro. você. Aham. Tá. É, você ia falar mais alguma coisa? Eita, só mostrar bem aqui um exemplo de uma questão. Só para. Eu esqueci. Tá. É aqui. Beleza. Aí, por exemplo, nesse caso do labirinto, como eu tinha falado antes, aqui a gente vai precisar percorrer esse gráfico. Vocês notarem a ideia da DFS. Tipo, eu quero visitar todos os vértices e eu quero saber quantas vezes eu tenho que passar a caneta. Então, tipo assim, eu tenho que vir do 1 pro 2, depois voltar pro 1. Aí depois do 1 ir pro 4, ir pro 3, aí eu volto. Aí do 4 eu vou pro 7, pro 8, aí eu volto e eu volto. Então, essa é a ideia da profundidade da DFS. Eu vou descer o máximo que der e depois eu vou voltando. E eu vou indo sempre que eu precisar, beleza? Então, essa questão aqui você já tem esse spoiler, que é de DFS. Ah, aí o outro. Cadê? Ih, não abri não do ratinho. Cadê? Eu não achei o do ratinho, tava. O do ratinho é o exemplo que eu falei. Ele vai ter um labirinto, e aí ele vai dizer pra você as coisas lá. Tipo, aí ele quer saber a menor distância para sair do labirinto e é uma BFS. A ideia é uma BFS. Tá. E a outra coisa, cadê eu? Uma questão que seja legal. Tá. Vai ser essa aqui mesmo. Outra coisa é a ideia de um grafo num, de um grafo em uma matriz. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Eu tenho essa matriz aqui, só que aí ela vai funcionar como se fosse um gráfico. Então, por exemplo, uh, nesse quadradinho aqui, eu posso escolher para o quadradinho de cima, para o lado, para a esquerda ou para baixo, entendeu? Eu tenho essa opção de movimentação. E eu, para percorrer esse gráfico, eu posso usar uma BFS, uma DFS, tanto faz. E aí, por exemplo, a partir desse gráfico, desse pontinho aqui, eu consigo ir para todos esses vermelhos. Mas os pretos são como se fossem paredes, e aí eu não consigo atravessar. Então, para fazer esse problema aqui, eu posso usar qual tanto faz, tanto TFS como BFS, e vou fazer essa ideia em uma matriz. Eu vou usar a matriz como se fosse um gráfico. E o que acontece? Eu tenho ligação para todos os meus vizinhos, exceto os que são parede. Então, essa ideia também vocês conseguem usar essa ideia de gráfico. Então, beleza? É isso. E valeu, galera. Ah, Dadinho vai prosseguir agora. Que isso, gente. Porque o cara levantou a barra, agora eu vou chegar aqui baixando o nível, entendeu?
Primeiramente, pessoal, desculpa aí pelo atraso. Eu tô meio sumido nas últimas 2 semanas, porque tem sido umas 2 semanas bem corridas, não no sentido mal, né, mas eu viajei nas 2 semanas a trabalho, viajei semana passada a trabalho, tô essa semana viajando a trabalho, e normalmente a rotina é um pouco mais pegada. Então, obrigado mais uma vez, Samuel, Lucas e Gabriel, que pararam o tempo deles para vir dar aula para vocês. E eu vou tentar aqui no finalzinho falar um pouquinho continuar falando sobre grafos. Eu acho que o Samuel já deu a parte introdutória, né, Samuel? Você falou sobre BFS, DFS, definição em grafos na teoria, a gente pode ver um pouquinho da prática agora, né? Foi realmente tipo, o que é um grafo e o BFS, DFS, o que é. Mas só, aí agora. Certo. Você falou do grafos ponderados lá no finalzinho, né? Grafos de pesos, etc. Mas o que rola, pessoal? Grafos é uma disciplina enorme, tá? É um assunto enorme a nível de informação aí. Tanto é que na maioria das universidades tem pelo menos uma disciplina inteira dedicada só para esse assunto. Uma disciplina inteira. Então, a gente não vai conseguir passar por todos os assuntos de grafos nesse curso, porque não tem como, assim, é muita coisa que tem em grafos. É todo um universo de estudo. Então, a gente vai passar nas coisas principais que caem em programação competitiva. A gente vai tentar passar pela base das coisas e eu espero que vocês consigam associar com os que vocês estudam na graduação, né? Então, não sei se alguém já pagou grafos aí, talvez se pagou foi um pouco repetitivo, mas normalmente a diferença principal da disciplina de grafos da universidade para o que a gente vai ter aqui é porque aqui a gente vai focar mais na prática, tá? Então aqui a gente vai muito para a prática, como que é os algoritmos, como que implementa, a melhor maneira de implementar isso. Às vezes a gente entende o algoritmo bonitinho na teoria, mas a gente não tem ideia de como é que implementa aquilo dali. E essa é a primeira aula que a gente está tendo de grafos, é bem introdutória. Vocês têm mais uma noção. Eu confesso que, para mim, esse assunto foi muito difícil, foi um dos mais difíceis para eu pegar, demorei muito para entender, não sabia o que significava ter umas bolinhas, ter umas setinhas ali, só fazia sentido quando eu estava desenhado, aí do nada aparecia uma matriz, eu ficava, mas isso aqui não é um grafo, isso aqui é uma matriz, como é que isso aqui é um grafo? Então, no início é bem difícil, tá? Vocês assimilarem tudo isso, mas a gente vai ter pelo menos essa e a outra aula dedicada, e no final a gente vai começar a ver alguns algoritmos aí, mais para o final do curso, que é mais sobre assuntos mais comuns, né? Não muito nichado no nível do tópico. A gente vai voltar a ver grafos. Grafos vai ser uma coisa assim que a gente vai ver diariamente. E muitas das coisas que a gente vê em grafos, a gente já viu algumas bases, né? Por exemplo, a base das implementações dos algoritmos de hoje, que é pilha e fila, BFS e DFS, ambos usam pilha e fila por baixo dos panos. É o que a gente estudou nas aulas passadas, tá? Por isso que a gente está vendo grafos agora, porque a gente precisava ter visto esses outros assuntos antes. Então, espero que vocês consigam aprender umas coisinhas. Como o Samuel falou, eu vou voltar só um pouquinho no que o Samuel falou, qual que é a principal diferença prática para a gente entre BFS e DFS. Cara, basicamente o que muda do código de BFS para DFS, o que muda do código, assim, basicamente, é que, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, né? Vocês vão conseguir? Tá meio longe? Ai, Jesus amado. Eu acho que não. Mas o desenho é grande. BFS. Agora... Legal? Tá dando. Dá pra ver. Não dá pra ver. Entra aí, pode entrar. Ó, pode entrar. Tá, era um dos meninos que talvez dê aula pra vocês, tá? Mas tinha um dos amigos meus que talvez dê aula. Não vai dar pra eu mostrar no quadro por causa do reflexo. Mas eu compartilho a tela. Como é que compartilha a tela, Jesus amado? Mas, enfim, a diferença básica do que... Vocês estão vendo minha tela? Do que muda entre BFS e DFS é que a BFS, na implementação, ela usa fila, tá? E a DFS usa pilha, tá? Basicamente isso. O código é o mesmo, assim. Dá para você implementar, pegar o mesmo código do BFS e transformar uma DFS simplesmente trocando de fila para pilha. E aí, no código, tipo, putz, só mudou de um para o outro. O que é que muda nas aplicações? Aí é entender um pouco da teoria que Samuel falou, tá?
BFS normalmente é muito utilizado, busca em largura é muito utilizado quando a gente está interessado em saber a distância de um vértice para o outro, tá? A distância de um lugar para o outro, qual que é o custo de eu sair de um lugar e chegar em outro, que também pode ser considerado como distância, tá? E quando a gente está olhando mais para DFS, a gente utiliza muito em saber conectividade, saber se um vértice consegue alcançar em outro. Normalmente, DFS é mais simples de implementar, e coisas do tipo, tá? A gente vai ver mais na frente exemplos claros que a gente consegue, que a gente usa um ou usa outro, tá? Em algoritmos mais iniciais, a maioria você consegue usar um ou outro, depende muito, sabe? A gente vai ver o algoritmo, por exemplo, de Floyd Field, você pode usar ou um ou outro, tanto faz, o que você quiser usar vai servir. Mas quando a gente vai avançando nos algoritmos, tem distinção um pouco mais clara de aqui eu deveria usar uma DFS, aqui eu deveria usar uma BFS. Mas ambas são formas de você percorrer o seu grafo, tá? Você tem um grafo lá, você tem essa informação, e aí o que você faz com essa informação? Como é que você percorre ela? Como é que você calcula alguma informação lá? E aí está muito relacionado a essas coisas. Então, como que a gente implementa, tá? Eu vou fazer uma implementação aqui de uma DFS, tudo bem? Samuel falou, talvez, provavelmente, mas grafos é uma ideia, tá? É uma ideia de um conceito que você tem vértice, você tem aresta, isso vem lá da matemática, essa definição, e a gente só trouxe para a computação. E a gente não tem, digamos assim, uma estrutura de dados que representa grafos nativamente, tá? Então a gente usa a representação de grafos, tem várias formas, né? Não sei se o Samuel falou de todas, mas a mais comum de a gente representar grafos é usando lista de adjacência. O que significa lista de adjacência? Basicamente, todo vértice tem a lista de vértices que ele está conectado, tá? Bem a grosso modo. Mas tem como você representar por matriz de adjacência, dá para você representar como lista de vértices, ou lista de arestas, desculpa. Bem comum usar a lista de arestas para resolver, por exemplo, problema de calcular árvore geradora mínima ou coisa do tipo. E tem várias formas de você representar o grafo. Hoje a gente vai fazer aqui usando lista de adjacência. Como que é uma lista de adjacência? Se eu tenho basicamente N vértices, tá? No meu grafo, eu vou criar N arrays, tá? Então, se eu tenho 10 vértices, eu crio 10 arrays. Tudo bem? Então, normalmente a gente declara assim, tá? Um vector, então é um array de arrays, tá? É uma matriz, cada posição, vou chutar aqui, espero que vocês consigam ver. Minha câmera não vai ver, né? Vou ter que desenhar mesmo, é uma merda. Queria muito usar esse quadro. Cada vértice aqui, ele vai ter um arrayzinho, tá? Então, você imagine que esse array aqui é um array, esse aqui é o array de grafo, tá? Que a gente acabou de declarar aqui, né? Então, a gente acabou de declarar esse array aqui, esse é o grafo. E cada posição do array, o que ele guarda em cada posição do array? Cada posição do array aqui, ele tem, na verdade, um array, um outro array, tá? Então, a matriz não é quadrada, né? Não é quadrática. As colunas dela têm tamanhos variados, tá? Uma pode ter 5, outra pode ter 3, outra pode ter 10, a outra pode ter 0. Então, em cada posição aqui, por exemplo, na posição 0 do array, é uma lista contendo todos os vizinhos do 0, tá? Todos os vizinhos do 0. Quem são os vizinhos do 0? É o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5. Todos os vizinhos do 0 vão estar nessa lista. Todos os vizinhos do 5, imagina que aqui seja o 5, a posição 5, todos os vizinhos do 5 vão estar nessa lista também, tá? Então, mais ou menos é assim que a gente representa em código o grafo, tá? Então, a gente está representando aqui como lista de adjacência. Então, imagine que eu tenho um vértice, tudo bem? Samuel, você tem um problema para a gente resolver? Tipo, fluid fill, aquele colorindo, uma parada assim. Tá, eu tava falando e o áudio tava mutado, foi mal. Tá, só um instante, eu perdi a Tá, questão que eu tava aqui. Eu fechei tudo aí. Mas tá fácil aqui. Tá. Então, imagina que a gente tem aqui o arrayzinho, né? E aqui, como eu falei, cada posiçãozinha da memória aqui vai ter, na verdade, um outro array, tá? Que são todos os elementos que são vizinhos dele. Então, imagina que esse cara aqui é a posição 1 do array do grafo. Então, todo mundo que está nessa posição 1 aqui
são os vizinhos de 1, tudo bem? Então, imagina que os vizinhos de 1 é 3, 5, o 2 e o 7, o 11 e o 12, sei lá. Então, vai ter um array aí com todos os vizinhos. Essa ordem aí normalmente não importa, tá? Às vezes importa, às vezes não. Mas basicamente é só para cada array tem dizendo quem são os vizinhos de cada um. É um registro, é tipo um banco de dados lá que diz os vizinhos de cada um. Então, é assim que a gente representa matriz de adjacência no código. É assim que a gente normalmente guarda como que é um grafo lá, né? Lá no nosso código. Então, eu vou tentar explicar isso a nível de código resolvendo uma questão, tá? Carlos, eu mandei 2 questões aqui no chat. Se a internet da VTEX carregar, Oxe, Maria. Que mentira. Daquele jeito, né? Mas, enfim. Carregou. Que maravilha. Irivi. Basicamente ele vai dar para o seu gráfico e ele quer saber se dá para chegar, tipo, se é conexo, se tem alguma cidade, tipo, isolada. Esse aqui já é avançado, hein? Não, é de boa. Tipo, é só visitar tudo e verificar se visitou mesmo. Tipo, se não tiver, se você começa de um verso qualquer e visita e vai visitando. Se no final tiver algo que você não visitou, deu ruim. Só isso. Ah, tá. Ele não é conectado, não, né? Ele não é direcionado, não, desculpa. Não, não é não. Tudo bem. Então esse aqui é 0. Tá. Se fosse direcionado, era mais chatinho. Tá. É bom que eu já aproveito e mostro qual que é a diferença de grafo direcionado e grafo não direcionado no computador, tá? Porque no desenho, a gente bota uma setinha, tá? Quando o grafo é direcionado, imagina que as arestas têm direção. Então, tá dizendo que tá saindo uma aresta desse carinha para esse outro, sabe? Então, normalmente a gente põe uma setinha, né? Mas no computador não tem setinha, né? Então, como é que a gente representa isso? Então, vou ler esse problema. Numa certa cidade, há N interseções ligadas por ruas de mãos únicas e ruas com mão dupla. Isso, meu. É uma cidade moderna, de forma que muitas ruas atravessam túneis ou têm viadutos. Evidentemente, é necessário que se possa viajar entre quaisquer duas interseções. Isso é, dado interseções V e W, deve ser possível viajar de V para W e de W para V. Dá para ir de um lado para o outro e voltar também. Sua tarefa é escrever um programa que lê a descrição do sistema de tráfego de uma cidade e determine se o requisito de conexidade é satisfeito. Então, tem NM dizendo o número de interseções. No caso, esse número de interseções aqui é o número de vértices, tá? E o número de ruas seria tipo a esquina, né? Então, uma esquina e aí as ruas que saem dela. Então, a esquina seria o vértice, a bolinha lá. O caso de teste tem ainda mais M linhas, né? Que são as descrições de cada rua. Que contém cada uma a descrição de uma das ruas, né? Tem 3 inteiros, V, W, P, separados por um espaço em branco. V e W quer dizer de onde sai para onde chega. E o P, ou ele é 1 ou ele é 2. Se ele é 1, é mão única. Se é 2, ele não tem direção, né? Mão dupla, né? Beleza? Então, vamos testar esse cara aqui, tá? Vamos testar esse exemplo aqui, tudo bem? Então, nesse exemplo aqui, me ajudem a desenhar ele. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha câmera, né? Vocês estão vendo o quadro aqui ou não? Sim, sim. Então, o primeiro, tá? O primeiro exemplo existe 4 vértices, tudo bem? E a gente vai numerar eles aqui de 1 a 4, tá? Então, 4 vértices, 1, 2, 3 e 4. E tem 5 ruas, tá? A primeira rua, o primeiro valor é o quê? O primeiro valor é a origem e destino, tá? Primeira rua vai do 1 para o 2, e o P é 1, quer dizer que é de mão única, ou seja, ela sai do 1 e chega no 2. Então, uma rua com uma setinha, tudo bem? A segunda é uma do 1 para o 3 e não tem direção. Então, tipo, eu não vou colocar setinha, eu podia colocar indo e voltando, tá? Do 2 para o 4 é mão única. Então, do 2 para o 4 vem aqui uma mão única. Do 3 para o 4 de mão única também. E do 4 para o 1, mão dupla. 4 para o 1, mão dupla. Então, esse daqui é basicamente o nosso primeiro exemplo, tá? Nosso primeiro grafo. E a pergunta é,
eu consigo sair de todo mundo e chegar em todo mundo? Aí a gente pode testar. Imagina que eu saio do 1. Se eu saio do 1, eu posso vir para o 2, né? Porque, né, tem uma setinha aqui dizendo que eu posso ir para o 2. Eu posso vir para o 3, porque eu posso ir direto. Eu posso vir para o 4, porque eu também é mão dupla, eu posso ir direto. Então, do 1 eu consigo chegar em todo mundo, beleza? Do 2 eu não consigo vir para o 1 direto, assim, né? Porque essa daqui é contramão, tá? Só que do 2 eu consigo vir para o 4. Do 4 eu consigo ir para o 1. Tudo bem? Então, do 2 eu consigo chegar no 1. Do 2 eu consigo chegar no 3, será? Olha, eu posso vir do 2 para o 4, do 4 para o 1 e do 1 para o 3. Então, eu consigo fazer essa volta aqui todinha. Mas eu chego no 3, sabe? Chego no 3. Nossa, não tem Ctrl Z aqui, né? Porcaria. Enfim. Mas eu chego. Então, do 2 eu também consigo chegar no 3, tá? E do 2 eu chego no 4 também. Então, o 1 chega em todo mundo, o 2 chega em todo mundo. O 3, ele consegue chegar no 1. O 3, ele consegue chegar no 2, porque ele vem daqui para cá. O 3, ele consegue chegar no 4, porque ele vem direto. Então, o 3 também chega em todo mundo. Só falta saber se o 4 chega em todo mundo, tá? O 4, ele pode vir para o 1. Ele pode vir para o 2, vindo por aqui. E ele pode vir para o 3, vindo por aqui, tá? Então, o 4 também chega em todo mundo. Então, percebam que a gente consegue sair de qualquer lugar e chegar em qualquer lugar nesse grafo. Então, nesse caso, a gente chama aqui um grafo conexo, tá? Um grafo fortemente conexo, onde todo mundo chega em todo mundo, tá? Então, eu consigo sair de qualquer lugar e ir para qualquer lugar. Exatamente o que o problema pede, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui no nosso código. Então, a gente tem um N e um M. Todo mundo entendeu o que o problema pede, pelo menos? Ou não? Alguém não entendeu o que o problema realmente pede? Ou estamos todo mundo na mesma página? Ok, continuando. A diferença, né? Então vou ler NM, né? Vou ler aqui os valores. E agora eu vou ler todas as arestas, né? Então eu tenho 0. Eu tenho 3 valores, né? V, qual que é os nomes lá para usar o mesmo? EW e P. Então, se por acaso o P for igual a 1, é mão única. Se não, é mão dupla, correto? Então, é basicamente isso. Se for 1, é mão única. Se for 2, é mão dupla. Como que a gente representa em grafos uma mão única? É uma aresta direcionada, tá? Que só tem uma direção. É basicamente o seguinte. A gente vai lá no grafo da origem, tá? No V, que é onde sai a aresta, e coloca uma aresta dizendo, olha, W, ele é vizinho do V. O que significa que se eu sair do V, eu consigo chegar no W, tudo bem? Então, desse jeito aqui, eu estou adicionando uma aresta, fazendo uma aresta direcionada de um vértice aqui, sei lá, de um vértice V para um vértice W, tudo bem? É assim, em matriz de adjacência, que a gente representa uma rua de mão única. E agora, como é que vocês acham que a gente representa uma via de mão dupla? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente faz isso? De mão única sai de um lugar e chega no outro. Como é que é de mão dupla, se não tem direção? Ela pode sair dali para ali, pode sair lá para cá também. Ideias? De preferência, alguém que não saiba, tá? Alguém que não tenha visto isso antes, né? Porque senão é maldade. Tudo bem. A ideia também não tem problema, não. Mas o bizu é simples, né? Você pode chamar de gambiarra, eu chamo de feature, mas como a gente não tem uma definição assim, tipo, um jeito de vocês não salvar a direção, porque a aresta não tem direção, o que a gente faz na computação implementando é o seguinte. Uma mão dupla nada mais é do que 2 mãos únicas, uma indo e uma voltando. Então, o que a gente faz é, quando a aresta não tem direção, por baixo dos panos, a gente adiciona 2 arestas, uma indo e uma voltando. Beleza? Então,
Para aqui a gente consegue saber que eu posso ir tanto para lá quanto para cá, que é a mesma coisa de não ter direção. Por baixo dos panos, tudo tem direção em grafo, tá? Então, se for mão dupla, você adiciona um indo e uma voltando. Se for mão única, você só adiciona indo, tudo bem? Então, exatamente, adicionar uma indo daqui e adicionar uma voltando, tá? Então, adicionei a indo e adicionei uma voltando, que é de W para V. Então, vai e volta, tudo bem? Faz sentido para vocês? Lindo, maravilhoso, entendeu? Não existe gambiarra aqui, é featuring. Então, isso daqui é basicamente como a gente representa em grafos, tá? No nível de código, os vértices e as arestas. Os vértices são o array, a posição aqui do array ou o valor que está aqui, tudo bem? Ou a posição ou valor, né? A posição valor, que é a origem e destino, tá? E as arestas, basicamente essa relação, né? Sempre que eu tenho um cara no array de U, tipo, sempre que eu tenho alguém nesse array com outro valor, eu tenho uma aresta dali para cá, tá? Então, sempre que lá no array da posição U, eu tenho um valor V, digamos assim, né? Esse é um array, né? Sempre que eu tenho cada V aqui é uma aresta desse cara aqui, né? Digamos assim, é uma aresta, tá? E por enquanto, isso daqui é independente de se é BFS, se é DFS, isso aqui não tem a ver, tá? Isso aqui não tem a ver com o algoritmo que você vai usar. Isso daqui é simplesmente como você guarda no computador essa informação, essa representação do grafo, tá? Você está simplesmente guardando o grafo lá. BFS e DFS diz respeito apenas à forma como você percorre as informações, como que você calcula as informações lá, tudo bem? Então, como eu guardo, é independente, tanto faz se eu vou usar um algoritmo ou outro, independente. Eu li e agora eu tenho só que saber. Como é que você sabe se o array ele é conectado ou não? É basicamente o seguinte. Ixi, isso aqui tem várias entradas, né? Para em 00, né? Porcaria. Enquanto tiver entrada, blá, blá, blá. É porque são várias entradas, tudo bem, pessoal? Como são várias entradas, o que a gente faz? Terminei de ler toda a entrada desse caso de teste. Como é que eu sei se o grafo é direcionado ou não? Eu basicamente imprimo o solve que ele vai me dar, né? Só que essa solve a gente tem que implementar. Infelizmente, não está pronta. O solve e a gente vai implementar ela, beleza? Então, vamos fingir que ela está implementada aí, né? Vou retorna true sempre, né? Como são vários casos de testes, e sempre que você está percorrendo grafos, é muito importante isso. Se você tem vários casos de teste na mesma entrada, digamos assim, e você está usando variável global, sempre no início de cada caso de teste, você não se esquece de limpar o grafo, tá? Limpa o grafo, o que tinha de lixo anterior você tem que limpar. E você está reaproveitando a mesma estrutura de dados, tá? Então, o que significa limpar isso? Basicamente, você percorre todos os vértices, tá? São os N vértices, né? E você limpa ele. Nesse caso aqui, é só deletar as arestas. Então, todo mundo eu vou lá e dou clear. Simplesmente estou deletando todas as arestas de todo mundo, dos primeiros N vértices, que é onde eu vou usar. Tá? Então, isso daqui, basicamente, eu estou limpando o grafo. Né? Para, enfim, né? Não gastar lixo. E se a gente tiver só esse código, a gente já deve acertar, na teoria, 50% das respostas. Vocês concordam? Se você tem que imprimir true ou false e você retorna sempre true, na teoria, você acerta 50%, né? Se tiver, né, bem balanceado ali. Ops. Então, né, a gente imprimiu sempre true, né? A gente está sempre retornando true. Então, tudo bem, né? Então, agora é onde a gente vai focar na parte principal, tudo bem? A parte principal é o seguinte, dentro dessa função solve, o que a gente tem que fazer? A gente aqui já limpou o grafo, já leu a entrada, já sabia se é de mão única ou não, tá boa?
E agora a gente só tem que implementar, dado um grafo que você tem representado na sua memória, um grafo direcionado, onde as arestas têm direção. Por que que as arestas têm direção? Ah, mas esse grafo é meio híbrido, algumas têm direção e outras não. Não existe isso. Nesse caso aqui, todas elas têm direção, tá? Só que algumas é só indo e outras são indo e voltando, tudo bem? Então, é um grafo direcionado. Quando a gente diz que o grafo não é direcionado, nenhuma aresta tem direção, por baixo dos panos, todas elas vão ter indo e voltando, tá? Então, quando todo mundo está indo e voltando, a gente não tem essa outra preocupação, tá? Mas nesse caso, a gente pode ter arestas que só vai ou só voltam. Beleza? Então, quando a gente tem um grafo direcionado, a gente tem que saber se ele se ele é conectado ou não. E o que que a gente faz? Olha, a primeira ideia é fazer o algoritmo que eu falei para vocês, tá? Que é basicamente o seguinte: para cada vértice, você começa uma busca nele. Começa uma busca, tanto faz sem largura, tanto faz sem profundidade. Uma busca e ver em quais vértices ele consegue chegar, tá? Então, se você começar lá uma busca, você sai andando o máximo que der e vê em quais caras você chegou. Se você chegou em todo mundo, significa que saindo desse cara, você chega em todo mundo. Se você não conseguir chegar em algum vértice, significa que se eu sair desse cara, eu não chego em pelo menos um cara, então isso já a gente já sabe que isso é falso. Concordam comigo? Se eu saio de um lugar e eu não consigo chegar em um outro específico, a gente já sabe que a resposta é não. Então, o que é que eu vou fazer aqui, tá? Para esse problema, eu vou basicamente percorrer os vértices. Os vértices, eles estão numerados aqui de 1 até n, tudo bem? Então, eu vou olhar apenas para as posições de 1 até n. Então, para todos os vértices, tá? Para todos os vértices que tiver aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, startar uma DFE, uma busca aqui. Tanto faz a busca, tudo bem? Tanto faz a busca. Só que essa busca, ela começa nesse cara, tá? Ela começa no cara aí. Além do mais, eu vou ter o seguinte, tá? Para todos esses caras, eu vou ter um array de booleano, sei lá, visitados. Vai ter n mais 1 posições e vão todas começar com falso. Que é para eu saber, dada essa busca, eu vou passar esse array de visitados e ele vai marcar quem foi que ele conseguiu visitar ou não. Tudo bem para vocês? Então, eu tenho uma busca, começando no vértice I, e ele vai marcar os caras que eu consegui visitar ou não, saindo desse cara. Beleza? Seja diretamente ou seja indiretamente. Ok? Beleza. Então, se eu fiz a busca, comecei nesse cara, fiz a busca, agora eu tenho simplesmente que percorrer todo mundo. J recebe 1, J menor ou igual que N, J mais mais. E se por acaso, tá? Visitados J for igual a false, já posso retornar falso, tá? Porque deu merda. Tipo, se eu não conseguir visitar alguém, saindo do vértice I, eu não conseguir visitar alguém, é porque deu merda. Eu não consigo sair desse cara e chegar no outro. Lembra que a gente tem que sair de todo mundo, de qualquer cara e chegar em qualquer cara. Então, se eu encontrar uma inconsistência, eu já sei que é impossível, né? No final, eu retorno true, tá? Então, esse daqui, ele é um algoritmo melhorzinho, tá? Ele já tá mais ou menos se parecendo com a versão final. E agora, essa busca não me retorna nada, tá? Essa busca aqui, ela vai simplesmente ter uma origem, tá? E vai ter um vector de booleano chamado visitados, e eu tenho que receber ele por referência. Por quê? Alguém sabe por que eu preciso receber esse por referência? Tem que ter o asterisco? Alguém se arrisca a falar? Ou não? Não? Tá, eu vou explicar. Então, a gente precisa receber ele por referência, porque como eu quero guardar nesse array os caras que eu visitei ou não, tá? Os caras que eu visitei ou não, se eu mudar esse cara aqui dentro, ele tem que refletir no daqui de fora, tá? Por isso que tem que ser com referência, porque senão ele não receberia, beleza? E aqui eu posso implementar qualquer busca, tá? Eu vou implementar inicialmente uma fila, tá? Então, aqui o int chamado, sei lá, fila, eu vou chamar de fila. O primeiro cara que vai ter na minha fila, eu coloco lá o primeiro cara na fila,
Qual que é o primeiro cara? É a origem, tá? Só coloco ele na fila. E agora, o detalhe é o seguinte. Eu comecei nesse cara, tá? Comecei nessa origem. Enquanto tiver gente na origem, ou enquanto tiver gente na fila, ou seja, se a fila.size for maior do que 0, enquanto tiver alguém para eu processar, eu vou estar processando, tá? Significa que ainda tem mais gente na minha zona de conhecimento ali, na minha visão, e eu vou dar uma olhada nesses caras, eu vou olhar eles, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o vértice atual, no início de cada passo aqui da minha busca, eu tenho o vértice atual, tá? Qual que é o vértice atual? É basicamente, pego o primeiro, tá? Do front. Então, eu pego o vértice atual, o próximo da fila que eu tenho que processar, removo ele da fila, faça um check, tá? Faz um check se ele não já foi visitado antes. Por quê? Porque, às vezes, pode acontecer isso daqui, tá? E você tá num vértice qualquer, e ir para o outro, e sei lá, ter várias arestas, sabe? Então, você tem uma, aí depois você tem outra, outra. Não só esses casos, tá? Tem outras, tá? Então, toda vez que você tem uma aresta, você vai acabar adicionando esse cara na fila. A gente vai ver. Então, eu podia acabar visitando o mesmo cara várias vezes. Por isso que a gente faz esse check. Existem outros jeitos sem ser diretamente, tá? Pode ser que seja assim. Por exemplo, eu tenho esse cara, aí eu tenho a aresta indo para ele, né? Aí eu tenho daqui para cá e daqui para cá, sabe? Então, eu posso adicionar esse cara na fila, e aí depois, se eu tiver numa DFS, sei lá, eu adicionei esse outro cara na fila também, né? Pelo outro jeito, né? Então, ele pode ser adicionado na fila várias vezes. Cada cara pode ser adicionado na fila várias vezes. Só que a gente só vai processar uma delas, tá? Só a primeira. Então, se por acaso visitados do atual for igual a true, o que que eu faço? Não faz nada, só vai para a próxima iteração, descarta o cara, né? Não processa o mesmo cara duas vezes. Beleza? Tudo bem? Se passou daqui, significa que é a primeira vez que eu estou visitando esse cara. Se é a primeira vez que eu estou visitando esse cara, o que que eu faço? Eu vou lá, coloco todo mundo na minha pilha, tá? Todo mundo na minha pilha. Ó. Então, eu percorro todos os vizinhos do atual, beleza? Todos os vizinhos do atual eu percorro ele. E aqui dá até para fazer um check, tá? De se por acaso, né, os visitados próximo for igual a falso, significa que esse cara ainda não foi visitado, eu posso simplesmente colocar ele na fila, tá? Para tentar evitar de colocar ele duas vezes, porque ainda pode acontecer, tá? Eu coloco ele na fila, eu coloco o próximo cara na fila, porque eu estou no cara atual, eu acabei de descobrir um novo vizinho, eu coloco ele na fila, tá? Esse if uma galera faz, outra galera não faz, é interessante fazer dependendo do problema, tá? Vou deixar assim. Então é isso, assim, o código é basicamente isso. Eu tô num cara atual, o que que eu faço? Eu olho para todos os vizinhos dele, coloco todos os vizinhos dele como possíveis próximos vizinhos para eu olhar, e vou olhando, tudo bem? E vou olhando. Isso daqui já é o suficiente para eu... Ah, tá, esqueci de um detalhe. Aqui, eu tenho que marcar esse cara como visitado, tá? Eu estou visitando ele. Então, esse daqui é basicamente o algoritmo de busca em largura, tá? Isso aqui é um algoritmo de busca em largura. Eu tenho uma fila, começo numa origem, enquanto tiver gente na minha fila, eu pego o próximo cara, tá? Pego o próximo cara da fila, tiro ele da fila, vejo se eu não já visitei ele, se eu visitei eu descarto, tá? Só para não evitar revisitar o mesmo cara várias vezes. Se não, marca o cara como visitado, percorre todos os... Olha para todos os vizinhos dele, coloca de um por um na fila e processa esses caras depois. Aqui eu não estou processando os vizinhos do cara, tá? Eu não estou processando os vizinhos do cara. Eu só estou colocando eles na fila para serem processados depois. Nessa etapa aqui, mais ou menos, tá? Nessa parte aqui, é onde normalmente a galera faz o cálculo. Quando tem alguma modificação na BFS, normalmente o pessoal faz aqui, tá? Nesse momento aqui, tá? Sei lá, calcula o que precisar ser calculado.
Normalmente o pessoal faz algumas verificações aqui, dependendo do problema. Mas todo o resto é a estrutura básica de fazer uma BFS funcionar, de iterar por todos os caras, passar por todos os caras e percorrer todos os elementos, tudo bem? Então, isso daqui provavelmente já vai resolver nosso problema que a gente tinha lá, que era saber se você já consegue visitar todo mundo. Então, deu 1100. Exatamente o que a gente tinha aqui, tá? Então, se eu pegar esse código aqui e enviar, na teoria ele funciona, tá? Carro aqui, carro aqui, carro aqui, carro aqui. Acho. E aí, o que rola? A gente enviou, mas provavelmente a gente vai tomar um belo de um TLE. Esse problema é mais dificilzinho, tá, galera? Isso aqui tem muitos conceitos. Mas, ó, eu quero fazer aqui algumas coisas, tá? Eu vou printar aqui, ó. Saindo do vértice. Aí eu vou colocar aqui. Falei que aqui normalmente onde a gente coloca as coisas, então eu vou botar aqui. Visitando o vértice atual. Beleza? E aqui lá no final eu vou dar um negócio aqui só pra gente pular umas linhas aqui e ver que a gente saiu de um pro outro, tá? Ixi, passou. Ué. Isso aqui tá errado demais. Outra vez. Não era pra ter passado não, galera. Mas tudo bem, né? Que bom que passou, né? Eu vou mandar o código pra vocês, tá? Mas não era pra ter passado. Assim, porque é pequeno, tá? Só vai até 2000. Mas o que eu queria alertar pra vocês? Esse código aqui, do jeito que a gente implementou, esse daqui é um código que funciona. Percebam que para cada cara, tá? Para cada cara aqui, então, se eu tenho N vizinhos, então, N, eu tenho uma busca, tá? E aqui, vamos dizer que a complexidade da busca é X, tá? Então, isso aqui, a complexidade disso aqui fica O de N vezes X. Vocês concordam comigo? A complexidade do algoritmo é O de N vezes X, onde X é a complexidade da busca. Então, o que rola? Essa busca aqui, qual que é a complexidade dessa busca? Eu estou numa origem e eu tenho que percorrer todos os vizinhos, todos os vértices e todas as arestas no pior caso. Concordam comigo? Eu passo por todos os vértices e todas as arestas no pior dos casos. Então, se eu tenho, por acaso, V vértices e A arestas, tá? Então, a complexidade é o maior dos dois, né? É a quantidade de vértices mais a quantidade de arestas que eu tenho, tá? Então, a complexidade da busca aqui é V mais A. E percebam que a quantidade de arestas, que é o M, pode ser até N ao quadrado, tá? Pode ir até N ao quadrado. Isso aqui é N ao quadrado. N ao quadrado dividido por 2, é a grande merda, né? Então, no final das contas, essa busca aqui, ela tem complexidade de N ao quadrado, na pior dos casos. N vezes N, tá? Então, o X é N vezes N no pior do caso. Então, isso aqui tá N vezes N vezes N, tá? Isso aqui tá o algoritmo O de N ao cubo. Tá? O de N ao cubo. Beleza? A gente tem como fazer esse algoritmo aqui ser O de N ao quadrado, tudo bem? Isso aqui só funcionou porque os casos de teste estão fracos. Beleza? Não O de N não exatamente O de N ao quadrado, né? Seria O de V mais E, que pode ser O de N ao quadrado nesse caso específico, né? Isso aqui é O de V, isso aqui é a complexidade, na verdade, N ao, mas V mais E, né? S mais arestas, tudo bem? Que é N ao cubo, né? O caso de teste estava fraco, provavelmente, tá? Mas, enfim, funciona, tá? Agora, o que eu queria mostrar para vocês era o seguinte. Vamos rodar esse código aqui e eu quero mostrar para vocês o que ele vai imprimir, tá? Em cada passo.
Por exemplo, nesse exemplo aqui. Nesse exemplo, saindo de 1, tá? Vamos aqui pro quadro, né? Saindo de 1. Vocês conseguem ver, né? Na hora que eu tô no 1, não, pelo amor de Deus. Vou desenhar isso aqui de novo, porque tá, cara, porra. Me falem as arestas aí, por favor. Alguém? Primeiro sample? É. Tá. Tem uma do 1 pro 2, Aham. do 1 pro 3 e do 3 pro 1. Do 1 pro 3 e do 3 pro 1, porque é direcionada, beleza? 2 pro 4, Aham. 3 pro 4 e 4 pro 1, 1 pro 4. Beleza. Então, se eu tô saindo do vértice 1 primeiro, obrigado, Samuel. Valeu. Ele tá dizendo que o primeiro vértice que ele visitou foi o 1, tá? Então, ele visitou primeiro 1. Tá aqui, na verdade, visitou primeiro esse. Então, vamos lá. Então, ele visitou primeiro 1. Depois, ele visitou o 2. Tá? Depois, ele visitou o 3, tá? Então, ele foi daqui para cá. E daqui ele visitou pro 3, tá? E depois ele visitou o 4, né? Então, percebam que ele fez basicamente esse caminho aqui, tá? Ele foi expandindo a fronteira, né? Que nem o Samuel falou do rolê da cebola, tá? Primeiro ele visitou a primeira camada, depois todo mundo na segunda camada e por aí vai, tá? Tem um detalhe aqui. A distância da origem, quantas vezes ele gastou aresta, a quantidade de camada de cebola é a menor distância dos dois vértices, tá? Da origem até o destino. É quando as arestas têm o mesmo peso, tá? Quando o peso da aresta é constante, ou 1, ou 0, ou 10, ou 100, se tiver todo o mesmo peso, simplesmente a quantidade de arestas é a distância, tá? Então, isso aqui é basicamente a busca em largura, né? Você sai de um lugar e vai indo nível a nível, tudo bem? E o outro vai ser a mesma ideia, tá? O outro vai ser saindo do 2. Então, se eu comecei no 2 ali, né? Então, 2 foi o primeiro. Aí o segundo vértice foi o 4, tá? Então ele veio para o 4. O outro vértice que ele visitou foi o 1. E o outro vértice que ele visitou foi o 3, né? Então, ele saiu daqui, aí ele visitou o 4. Aí ele visitou... Aí do 4 ele não conseguia mais, ele deve ter visitado 1 e deve ter visitado o 3, né? Deve ter sido mais ou menos essa... Não, deve ter visitado 1, do 1 ele visitou lá o 3, né? Porque só tem esse caminho para ele fazer, né? Mas aqui você tem mais ou menos a ordem que ele fez as coisas, tá? De onde ele foi para onde, tá? De que lugar ele foi para que lugar, beleza? Isso daqui é uma BFS, tá? Isso aqui é uma BFS. Agora, se você quiser transformar essa brincadeirinha numa DFS, você vem aqui e troca isso aqui para um stack. E você roda e vira uma DFS. Vai dar uns erros de compilação aqui, porque não é front, isso aqui deve ser top. Eu acho que é só isso mesmo. Tá, a desgraça. Nossa. Fritando. Então foi 1100, né? Também funciona, tudo bem? Deixa eu enviar lá para ver se passa. Mas eu basicamente troquei de BFS para DFS, tá? É porque com 4 vértices também tá meio ruim visualizar, tá? De quando é que ele deixa de ser... Quando é que ele começa a voltar, a retroceder, né? Se ele vai fazendo estilo camada de cebola ou se ele vai descendo até o final, né? Como é que a profundidade é quadrada, é um quadrado de 4 cantos, né? Tipo, não tem muito como visualizar, mas em grafos maiores era mais fácil visualizar, tudo bem? Mas eu quero enviar esse algoritmo aqui para ver se ele passa também, se usar stack, se ele também vai funcionar, tudo bem?
E espero que isso funcione, mas existe uma chance dele simplesmente ir lá e dar TLE, né? Porque, como é, né? Manda aqui o código. Vai. Tá, esse também passou, tá? Só que foi um pouquinho mais lento. Então, se vocês virem aqui no... uma passou com 100 milissegundos, a outra passou com 300 milissegundos. Então, foi a diferença de BFS e DFS. Não necessariamente uma é mais eficiente que a outra, tá? Apenas dependendo do caso de teste, uma foi melhor que a outra, tá? Mas com as duas, tanto o BFS quanto o DFS também passa, tá? Tem outros jeitos de você implementar DFS, fazendo simplesmente recursão. Você usa a pilha, DFS é uma pilha, concordam? Então você usa a pilha de recursão para simular a própria pilha do negócio. Então o código fica bem menor. Eu vou deixar para a próxima aula como é que mostra, porque o tempo está curto, como é que mostra a implementação recursiva da DFS. Você vai ver que vai ficar bem menor, beleza? Bem menor. Mas esse código aqui, se você simplesmente trocar isso daqui por uma fila, ele vira uma BFS, se você trocar para pilha, é uma DFS. É basicamente isso, tá? Só que tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Esse problema, você consegue otimizar ele de n ao cubo para n ao quadrado, simplesmente fazendo uma observação, tá? Essa observação é muito importante, tá? É um tipo de otimização que você pode fazer em grafos que, velho, vai passar muita questão. Você consegue fazer muita coisa com isso. Sempre que você quiser checar se um grafo ele é conexo ou não, se você consegue sair de todo mundo para todo mundo em uma complexidade boa, você não precisa fazer que nem a gente fez. A gente fez N buscas. Vocês concordam comigo? Ao invés de a gente fazer N buscas, a gente consegue fazer simplesmente 2 buscas e a gente já consegue saber se isso é verdade ou não. Quer saber como? A ideia é o seguinte. Vocês concordam comigo que se eu sair do 1 e eu conseguir chegar em todo mundo, se isso daqui acontecer e isso daqui acontecer de eu sair de qualquer cara, tá? Eu vou trocar todo mundo por qualquer cara, tá? Se você sai do 1 e chega em qualquer cara, e isso daqui também acontece de você sair de qualquer cara e você conseguir chegar no 1, isso daqui é um grafo conexo. O que isso quer dizer? Se você sai do 1 e chega em qualquer cara, e você sai de qualquer cara e chega no 1, isso daqui você consegue sair de qualquer cara e ir para qualquer cara. Por quê? Imagina que do 1 eu consigo chegar em todo mundo. E se todo o resto consegue chegar em 1, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu quiser sair de um cara, é só eu ir para o 1, porque eu consigo, e do 1 eu vou para outro lugar. Concordam comigo? Então, se eu quiser ir de qualquer cara para qualquer cara, eu simplesmente vou... Se eu quiser sair do vértice X para o vértice Y, eu vou do X para o 1, porque eu consigo, né? E do 1 eu vou para o Y. Então, sair do 1 e ir para o Y, quer dizer, para qualquer outro, é esse primeiro aqui, tá? Isso daqui vocês sabem fazer. Vocês concordam comigo? Como isso daqui vocês sabem checar? Se a partir do 1 eu consigo chegar em todo mundo, porque é simplesmente eu fazer essa daqui, né? É simplesmente eu chamar busca para o 1, né? E fazer esse for aqui. Vocês concordam comigo, né? Que o passo do 1 para qualquer cara é exatamente isso daqui. Tudo bem? Alguém não entendeu? Ainda tem alguém aí e todo mundo já saiu? Tá, ainda tem alguém aí, né? Tudo bem. Então,
Se você quiser testar esse passo, é fácil. Vocês sabem implementar. É só fazer uma busca saindo do 1 e checar, ver em que cara ele consegue chegar. O problema está no resto, tá? Como é que eu sei se qualquer vértice chega exatamente no 1? Aí é que entra o pulo do gato, tá? Como é que você faz isso? Eu vou dar uma dica, tá? Eu quero que vocês pensem nisso. E terça-feira eu mostro o código para vocês, tá? A solução 100%. Mas a minha dica imagine que você tem um grafo reverso. O que é um grafo reverso? É um grafo onde as arestas são espelhadas, tá? Então, o que tinha indo está voltando e vice-versa. Então, você vai ter um grafo que ele vai ser mais ou menos assim, ó. Tá? Então, vou desenhar aqui a mesma estrutura de grafo. 1, 2, 3, 4. Então, se eu tinha uma aresta do 1 para o 2, na verdade, agora eu vou ter uma do 2 para o 1. Tudo bem? Se eu tinha uma aresta aqui... Essa, como está indo e está voltando, quando eu inverter as duas, vai dar no mesmo, tudo bem? Então, essa outra aqui, como eu vou inverter as duas, vai dar no mesmo, né? Mas essa outra aqui não, né? Essa daqui vai virar o contrário. Esse daqui é o que a gente chama de grafo reverso, onde as arestas estão na direção oposta. O que acontece? Para você fazer aquele passo lá, que era sair do X e chegar em 1, nada mais é do que você sair do 1 e ir para o X no grafo reverso. Vocês concordam comigo? Porque é o outro grafo, digamos assim, onde eu tinha 1 e eu inverti as arestas, né? Então, tá vendo essa aresta aqui? A gente inverteu e a gente foi para o X. É exatamente o passo que vocês sabem fazer. Vocês concordam comigo? Então, você faz esse passo aqui no grafo normal e você faz exatamente o mesmo passo no grafo reverso. Compara se os dois arrays que você teve de resultado conseguem chegar em todo mundo. E é assim que você checa em O de n ao quadrado, porque é 2 vezes O de n, né? Foda-se. 2 vezes não é nada, né? Como é que você testa em O de n ao quadrado, digamos assim, se um grafo é conectado ou não, tá? É mais ou menos usando essa ideia de grafo reverso. Grafo reverso é o grafo com os mesmos vértices, mas que as arestas estão com a direção ao contrário. E a nível de código, eu vou deixar vocês pensarem, tudo bem? Mas aí vocês têm como otimizar esse algoritmo para, ao invés de vocês fazerem N buscas, vocês só fazer 2. Sempre 2, tá? Então, se você tiver 100 vértices, 1000 vértices, ao invés de você fazer 1000 buscas, você só faz 2. Beleza? Alguma dúvida? E aí melhora bastante a complexidade. Ok? Perguntas até aqui? Nosso horário de aula... Eu vou parar de compartilhar a tela, tá? Nosso horário de aula acabou. Já passou um pouquinho do tempo. Se tiver dúvida, pode mandar agora. O que vai acontecer? Samuel, você tinha preparado alguma lista? Opa, a lista tá mais ou menos pronta. Eu separei as questões, aí eu só queria dar uma olhada com vocês quais questões colocam ou não, para não ficar muito difícil também. Mas eu tenho... Todo mundo acho aqui que vai umas... participar da fase 0 ou não? Alguém não vai participar da fase 0? Melhor assim. O João não vai. Pô, sacanagem, João. Tá de sacanagem? Porra. Fase 0 aí de graça. Vacilando, hein? Não, zoeira. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai mandar essa lista, tá? Mas na terça-feira, eu acho que é melhor a gente resolver as questões da fase 0. O que vocês acham? A gente tem duas... Como esse final de semana vai ter a fase 0, e provavelmente eu acho que vai ter muita gente participando da fase 0, eu vou parar a gravação também, tá? Só para ninguém ter que ver isso.